a gente não tem tanto esse viés de falar certo, de falar correto o tempo inteiro. Toda criança aprende a falar falando errado primeiro. Se você não está fazendo isso, eu sinto te dizer, não fica esperando saber. Hoje eu atendi uma acelerada minha, e o negócio dela, o inglês dela é super bom mesmo. Sabe aquele aluno que não erra, ela faz as frases super bem compostas, nanana. Só que ela consegue ler, ela consegue escrever e-mails maravilhosos, ela usa o inglês para escrever no trabalho, então o inglês dela é realmente sofisticado, mas ela não consegue traduzir isso para a fala dela. Por quê? Porque ela estudou gramática demais num momento que não era ideal para se aprofundar, e aí ela fica com essa disparidade, porque na cabeça dela, ela só pensa em não errar, não errar, não errar. E quando você pensa em não erro, não erro, não erro, não devo errar, não devo errar, não devo errar, o seu cérebro entende que você deve errar. Essa que é a verdade. E aí você vive naquele embate interno. E é uma porcaria isso, gente, porque isso deixa você lento, isso deixa você artificial para falar. Como que você vai falar naturalmente se você está pensando, peraí, agora tem que ter um sujeito e agora um verbo. Tá, mas agora o verbo no presente ou será que é no passado? Será que é... Entendeu? Que chato, você vai ficar muito lento e é muito difícil se comunicar com uma pessoa assim. Entende? Aprenda inglês para se comunicar com os outros, não para falar tudo corretamente e mostrar para os outros que você sabe, tá? Então, isso é uma das coisas. Uma coisa importante também para você saber, tá? O que trava? O que faz você travar? Muitas vezes a pessoa trava porque no meio da conversa ela esquece uma palavra. Então, eu tô aqui, I'm talking to you, I'm telling you a story, then suddenly I have to tell you something that suddenly the word just disappears, it fades off. E aí a pessoa fica, tipo, em pânico. Meu Deus, eu esqueci. Eu tive um aluno uma vez, ele é um querido. Hoje ele viaja o mundo inteiro. Ele é chefão de uma empresa na China. Ele é um querido. Viajou o mundo inteiro por causa do inglês. Estava travadíssimo no inglês, porque ele tinha muitas desses comportamentos que eu tô falando para você. Comportamentos mentais, mentalidades, tá? E aí, ele esqueceu a palavra dessert. Eu lembro perfeitamente que foi a palavra, tipo assim, trauma, o gatilho dele. Né? Ele estava conversando num almoço informal com o chefe dele e ele esqueceu a palavra dessert, sobremesa, tá? Em inglês. O que acontece se você esquece uma palavra em português? Ai, a gente estava lá comendo almoço, daí depois a gente pediu um doce. Não foi isso que eu fiz? O que eu fiz? Substituir por uma outra palavra. Ai, não lembrei de doce. Ai, eu pedi... Ai, o coiso lá, com açúcar. Ai, com chantilly. Sabe, o coiso. Entendeu? Então, quando nós falamos em português, a gente também esquece palavras. Não é verdade? Ou não? Você sempre lembra de todas as palavras que você precisa na hora? Lógico que não. Só que na cabeça do aluno de inglês, o que ele acha? Ele acha que se ele esquecer uma palavra, ele já não sabe mais nada, entendeu? É uma mentalidade muito radical, gente, é muito louco. Você fala uma história inteira, uma frase inteira, sei lá, com 10 palavras e uma palavra você não sabe, aí você já acha que isso te desqualifica. Só que em português, você sabe que você é fluente, tu tem essa confiança, tu sabe que você sabe. Então, o que acontece? Você vira... você não se importa de substituir as palavras, você não se importa de usar coiso, você não importa de explicar o que você precisa falar, porque você tem confiança que você é fluente. Agora, em inglês, não. Tudo desestabiliza a sua confiança. Ah, eu não sei essa palavra, então é que eu não sou fluente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pessoas fluentes também esquecem palavras, gente, e tá tudo bem com isso. Para de se cobrar desse jeito. Não se desqualifique, porque você não deixa de ser fluente porque você não sabe uma palavra, ou porque você não se lembra dela. Às vezes, quando você passar aquele nervosismo, você vai chegar em casa e falar, puta, meu, era dessert a palavra. Por quê? Porque você está em estado de calma, de relaxamento. No momento da performance, acontece muito isso, da gente esquecer. Quantas vezes você foi apresentar um trabalho lá na frente, em português, na escola, e você ficou nervoso, e aí simplesmente a palavra sumiu da sua cabeça. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Não se desqualifique porque você esqueceu uma palavra, tá? Então, e uma terceira coisa, que é uma terceira mentalidade, que também trava muito o aluno de inglês, ele trava porque ele não sabe a palavra. E se ele não sabe, ele nunca aprendeu aquela palavra, não é que ele esqueceu, ele nunca aprendeu. Então ele acha que porque ele não aprendeu aquela palavra, ele não sabe o suficiente. Gente, presta atenção. Nesses dois últimos casos, a pessoa, muitas vezes, ela entra num estado interno de
tanto nervosismo, de tanta chicoteada interna, que ela acaba ficando travada, ela desiste da comunicação. E quando ela passa por isso 1, 2, 3 vezes, na terceira vez ela já não quer mais ir, na quarta vez ela fala, eu nem vou mais na reunião, eu nem vou mais fazer isso, então ela acaba desistindo, tá? Se fosse em português, você esquecesse uma palavra, você ia pedir, ia substituir por outra. Não é simples assim, ai, não lembrei de sobremesa, usei doce, ponto. Ou você explica, aquele negócio que a gente come depois do almoço, ponto. Simples assim, né? Então, a gente faz isso, não se desqualificando. E se você não sabe a palavra, você explica e pergunta, como é que se chama aquela pecinha que a gente usa para tapar a torneira quando... Eu não sei nem o nome dessa peça, tá? É em português, eu não sei. Uma pecinha que a gente tampa assim a torneira para a torneira não vazar mais. Eu não sei o nome dessa peça, mas eu tô te explicando o que é. E isso não me desqualifica. Eu não saber a tampa branca que coloca na tomada não me desqualifica como uma falante fluente de português. Por que te desqualificaria em inglês? Então, entenda o que é ser fluente em inglês na sua cabeça, tá? E eu vou fazer um comparativo com o esporte para você entender. O aluno de inglês, ele tem muito isso. Ele acha que só o Nadal, tô falando certo? Joga tênis. Não, só o Nadal. Só o Zayn Bolt corre. Só o César Cielo nada. É mais ou menos isso. Mas o William, que é meu marido, ele também joga tênis. E joga muito bem. Eu também sei nadar muito bem. E eu não sou o César Cielo. Entende? Então, o que acontece? O aluno, ele tem muito isso. Ou ele tem uma super performance, ele fala super bem, com naturalidade, ele tem uma pronúncia maravilhosa, ele sabe todas as palavras, ele tem tudo pronto, ele está pronto para qualquer interação em inglês a hora que ele quiser, ou ele é um bosta em inglês. Mas, gente, não dá pra gente usar essa mentalidade. Primeiro, a tua barra tá muito alta. Pô, eu quero jogar tênis, mas eu não quero ser o Rafael Nadal. Eu quero nadar, mas eu não quero ser o César Cielo. Eu quero tocar violão, mas eu não quero tocar na sinfonia, não sei o quê, na orquestra sinfônica da minha cidade. Eu quero só tocar um Legião Urbana com a minha galera ali na praia e fazer um uau, beleza. É só isso. Então, quando você estabelece, quando você seta essas metas muito altas e realistic, por quê? Porque para você ter uma performance de um atleta de alta performance, você tem que treinar igual um cara de alta performance. Você treina igual um cara que fica 10, 12 horas por dia, entendeu? Então a gente tem que, primeiro de tudo, abaixa essa barra. Por quê? Porque o inglês bom é só o de um nativo? Não. Tem centenas de brasileiros que têm um inglês que tem pouco vocabulário e conseguem se comunicar muito bem. Com erros, sim, mas conseguem se comunicar muito bem. E quem diz que nativo não erra, gente? Sabe? Então, é muito complicado, galera, você ficar com essa mentalidade, porque essa mentalidade, ela te induz a desistir de todas as suas interações. Eu não vou na reunião, porque essa minha mentorada de hoje, da aceleração, eu conversei com ela sobre isso. Ela falou, eu nunca participei de uma reunião no meu trabalho. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou, não, eu fico só de fora ouvindo. Mas vai lá, nem que seja para você dizer uma frase. Vai lá, nem que seja para você ficar ouvindo, para você se fazer presente. Por quê? Porque eu só sirvo, eu só sou fluente em inglês, só sou muito bom se eu chegar lá e fizer toda a apresentação, negociação. Calma, vai aos poucos. Todo mundo começa a andar de bicicleta com uma rodinha do lado. Todo mundo começa a caminhar um pezinho de cada vez e vai se equilibrando nas coisas. A gente não usa os móvelzinhos em casa, ou não, a criança levanta e sai andando um dia loucamente. Não é assim, sabe?